E como é que a gente pode falar e pontuar no time do Wagner Mancini da ausência do Jonathan? Qual é o peso de não ter um jogador que estava despontando, era uma joia da base, e isso em contraponto com o valor agregado com a venda dele? Saiu por um bom lucro para o Ceará, a saída do Jonathan em relação à Série B no meio da competição? Olha, assim, eu acho que para a montagem de equipe fica muito mais complicado você jogar com 3 zagueiros depois que você perdeu o Jonathan, né? Porque você vai ter que repor na janela Uhum. para tentar ali trazer um zagueiro rápido, um zagueiro que dá a mesma característica dele, porque realmente era um zagueiro muito bem encaixado, uma grata surpresa revelação do Ceará. E o valor é aquela coisa, Samuel, o clube às vezes não tem nem noção de quanto um jogador ele está valendo. E ele estipula uma multa rescisória, né? O Cruzeiro até contratou o Jonathan um pouco acima da multa rescisória dele, Sim. né? Eu acho um valor interessante, mas é claro que se ele jogasse mais pelo Ceará, ele poderia Subir ainda mais, subir né, esse ainda mais valor. esse valor dele, se valorizar ainda mais, o Ceará vender por um valor mais alto. Mas esse é sempre o risco de quando você revela algum jogador, estipula um valor específico para ele, porque você não tem muita noção do potencial. A gente pode ver o potencial do Jonathan no Cruzeiro, numa venda futura do Cruzeiro, algo do tipo, mas é aquela coisa, o Ceará tinha um jogador muito bom, que talvez ele nem esperasse que ele jogasse esse ano, jogasse agora, que o Uhum. Ceará conseguiu revelar, o Jonathan, muito bom zagueiro, vai ter que ir no mercado. Enquanto no contrato, que o Ali falou que ainda vai demorar um pouco para abrir a janela, vai ter mais limites para você jogar com 3 zagueiros. Você vê, né, um Ramon Menezes que fisicamente ele sempre tá deixando a desejar, tá saindo de vez em quando, ou é desfalque. Então, você fica com poucas opções ali para jogar no esquema que o Mancini conseguiu armar e que deixou o Ceará mais consistente na defesa. Vai ter que repor, Samuel, não tem jeito. É um jogador importante, estava encaixado, vai ter que repor, porque a Série B ela é muito difícil, você precisa de elenco e precisa de peça para mudar o esquema de jogo, isso aí está muito claro. Para mim, o maior problema do Jonathan foi entender que o Ceará ficou de mãos atadas. Talvez não tenha sido um negócio ruim pelo valor e pela quantidade de jogos que o Jonathan fez. Ele fez quantos jogos? 15 Foi. pelo profissional. Ele fez 13 jogos. 13 jogos. 16 no total, porque foram 3 partidas pelo Sub-20. Exatamente. Então, é uma amostragem pequena demais para você transformar esse atleta na maior venda da história do clube direta, porque ele superou até o Saulo, né? Uhum. Então, ele foi um cara que jogou pouquíssimo no profissional, teve seu destaque no sub-20 e ele foi negociado por um valor que entra num ranking em um valor histórico, né, ali para o time do Ceará. Só que o problema disso tudo foi entender que o Ceará estava de mãos atadas. Talvez a grande questão dessa negociação foi ter a projeção de que poderia ser um negócio melhor. E aí você fica com aquela, né? Você acabou vendendo um produto e aí tem um cara que vai pegar o mesmo produto que você e vai vender por muito mais. Uhum. Exatamente. Porque ele estava preparado para isso. O Ceará não estava, porque a multa rescisória era muito baixa. Ah, Alexandre, mas o jogador tinha acabado de subir. Sim, mas aí é papel do clube resguardar suas principais joias. E naquela ocasião isso não aconteceu. O valor da multa do Jonathan é o mesmo valor que o Ceará investiu para comprar o Barleta, que é um valor que a gente considera, para um Ceará que estava na Série B, acessível a um time de Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará utilizou esse investimento e trouxe um jogador naquele momento, né? Um atleta que estava afastado, dentro do Corinthians, sem atuar. E o Jonathan era um jogador mais jovem, que estava atuando e que tinha muita projeção de continuidade. Acho que por característica é um jogador, Vlad, que a gente consegue visualizar jogando na Europa. É um Sim. zagueiro rápido, alto e que tem um bom passe, porque já foi atacante. Tem noção de jogo. Então, eu acredito que o maior problema foi esse. O Ceará não se resguardar. Aí ele se viu de mãos atadas e teve toda aquela situação. Como conseguir ganhar mais? Aí, tem uma multa. Vamos tentar renovar. Vamos renovar com o Jonathan agora, como saiu a notícia, né? O site da Federação Cearense de Futebol divulgou. No dia em que o Cruzeiro avançou na negociação, a FCF divulgou uma nota no site Uhum. dela falando: Ceará formaliza proposta para renovar com o Jonathan. Então, foi tudo meio que de surpresa. O Ceará não estava preparado e não conseguiu renovar. Até porque a questão financeira do Ceará tem limites hoje. Isso. Então, para você sentar para negociar com o jogador por uma renovação, você tendo
o alvo. Um time de Série A do Campeonato Brasileiro como o Cruzeiro é praticamente impossível Exatamente. pela situação que o Ceará está. E se explica o fato do atleta ter outra escolha. Mas esse processo deveria ter sido realizado antes. Talvez, Samuel, com todo esse imbróglio político e toda essa situação, né, vivenciada no aspecto jurídico que o Ceará está enfrentando, e essa temporada enfrentou muito com relação ao transferban, negociação que não aconteceu, o próprio estatuto, né, que havia muita carga destinada a isso, aí quem faz a administração e a gestão não olhou esse detalhe. Era um detalhe, chegar, chamar o jogador antes de uma sondagem, antes que algo aconteça e diga, cara, você tem muito potencial, a gente vai aqui aumentar a sua multa rescisória, vamos fazer um acordo, porque você se resguarda. Aí você escolhe, vou vender o Jonathan agora, vou vender só no fim do ano, eu tenho um poder de escolha. O Ceará não teve. Para mim esse foi o problema da negociação. Agora são prós e contras, né? O aspecto positivo é que você fez muito dinheiro com um jogador que jogou pouco tempo dentro do profissional. E o aspecto, acima de tudo, negativo é que, olhando para a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente fala de uma competição em que se faz necessário mais peças e o Ceará perdeu seu principal zagueiro até então. Aí ele vai precisar olhar para o Matheus Felipe, para o Ramon, para o David Ricardo, que acho que são bons defensores também, mas o encaixe muda. E o Wagner Mancini vai precisar solucionar isso.